posso dizer uma coisa que talvez seja importante sobre as famílias notáveis de Corinto, as famílias mais abastadas, e talvez seja importante aqui para a gente entender melhor. Essas famílias que frequentavam essas pontes, esse teatro, pavimentavam ruas com mármore, faziam diversas coisas assim, e lutas por honra, ou honrarias, que nós diríamos hoje. Então temos o clã de Calpurnia, de Átia, e vocês estão vendo que é tudo clã romano. Os grandões da cidade são esses, né? Dessas famílias. Calpurnia, Átia, Cláudia, Domícia, Ostília, Maneia e Vinícias. São famílias tipicamente romanas. Então, dá para vocês saberem que não se trata de uma Corinto grega, mas uma Corinto romana, certo? Então, apesar do barulhão lá fora, vamos tentar continuar o nosso estudo. Então, Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, logo no início, quando ele faz aquela introdução, quem não sabe mais ou menos como é uma introdução, eu mostrei na Carta aos Romanos, tem um DVD da Carta aos Romanos, mostra o que significado daquele início das cartas, não é? Como é importante aquelas introduções às cartas. Agora não dá tempo da gente ver, naquele é porque nós tínhamos 3 dias e nós tivemos mais tempo. Mas aí vamos partir de quando Paulo realmente já fez toda aquela parte introdutória. E lá no versículo 10 do capítulo 1, ele começa a falar os motivos de ter escrito a carta. E ele vai até o capítulo 6 se referir a isso. Que a reação à notícia que ele recebeu da família de Cloé, que é a notícia do partidarismo na comunidade. Ele disse, eu ouvi dizer que uns são de Paulo, uns são de Apolo e outros são de Kéfas. E é isso que ele vai trabalhar em 6 capítulos da carta, da primeira carta aos Coríntios, porque é muito importante deixar isso bem claro. Então, a outra coisa que ele diz é que, além dos partidarismos, das divisões dentro da comunidade, tem também o recurso aos tribunais pagãos. Então, irmão de comunidade leva outro irmão para o tribunal, para ser julgado no tribunal lá fora. Quer dizer, eles têm rivalidades dentro da comunidade, e a partir da rivalidade eles processam, diríamos numa linguagem hoje, os irmãos uns contra os outros e já são julgados no tribunal da cidade, não é? Então, ele disse, olha, nós todos seremos julgados pelo tribunal de Cristo. Então, o que ele quer? Que numa família, uma comunidade de irmãos, não é necessário esses recursos. Nós podemos, a comunidade, que não devia ser muito grande dentro da cidade de Corinto, se poderia conversar e se entender e resolver esses problemas sem ter que levar o outro irmão ao juiz no tribunal da cidade, não é? Então, obviamente, ele está falando de uma comunidade cristã, uma comunidade pequena. Então, por que será que tem essa questão de um se ligar a Apolo, o outro se ligar a Paulo, e o outro dizer, eu sou da turma, eu sou de Apolo, o outro eu sou de Paulo, o outro eu sou de Kéfas. O que significa isso? É que o Império Romano, de uma maneira geral, e principalmente em Corinto também tem um sistema patronal. O que é o sistema patronal? É que cada pessoa tinha que ter uma cadeia de patronos. Então, um patrono sempre tem os seus clientes. E era uma forma do Império Romano se manter, sem se quebrar todo o império tão grande. É porque há uma cadeia de favoritismo.
a ponto de o último lá, da ponta da cadeia, ele me informa, ele tem lealdade para mim, me informa de alguma coisa. Eu ganho alguma coisa com isso, com essas informações. E aí eu o recompenso por essa informação, com alguma coisa. E isso eu tenho já outro. Então, isso é tipicamente a política atual também, não é? Então, aproveitar que estão gritando lá fora para dizer também isso. Porque, enquanto me favorece, eu também o favoreço. Se não me favorece, eu não faço. Então, ele pode ser até leal a mim, mas agora essa lealdade está prejudicando. Então, eu já o elimino, já tiro da minha cadeia de patrão-cliente e já está me prejudicando. Então, enquanto é me favorável, então, o que é esse sistema de patrono ou sistema patronal? O patrono protege os interesses financeiros e jurídicos do seu cliente. O cliente é o que vai ser leal também a ele. E o cliente? Qual é a função do cliente? Apoiar os empreendimentos políticos e financeiros do patrono, mostrando-lhe gratidão, respeito, obediência, além de prestar-lhe serviço. Então, Paulo disse assim, por que Paulo abriu para todo mundo, e durante 2000 anos nós sabemos que o pessoal da família de Cloé mandou informações para ele. O que tem? Cada pessoa em Corinto tem o seu patrono, e esse seu patrono tem outro, e assim vai, nesse sistema de clientelismo. Então, Cloé diz, eu dou a informação, que é isso que acontece, eu dou a informação que Paulo precisa saber. Aí eu mostro a Paulo que eu tenho lealdade, que ele é meu patrono. E Paulo me favorece com alguma coisa. Não é? Me coloca à frente de alguma coisa, me dá uma honraria. Aí o que Paulo faz? Em vez de honrar Cloé, conta para todo mundo. Foi ele que me disse, foi dali que saiu. Aí todo mundo fica sabendo que, em vez de ganhar honrarias de Paulo, dando-lhe alguma informação ou mostrando-lhe fidelidade, vai ficar numa situação difícil. Ele quebra. Quer dizer, comigo não funciona. Também agora a gente já pode ver que esse negócio de um dizer eu sou de Paulo, outro dizer eu sou de Apolo e outro dizer eu sou de Kéfas, é uma relação de patronato. Eles fazem dentro da comunidade o que eles fazem com essas famílias aqui. Tá? Cada um tinha que ser fiel a uma dessas aqui. Era fulano que era fiel a eles e depois isso aqui até chegar lá. Então tem os escravos com seus amos, né, com os livres, e com alguém que eles elegem que pode favorecê-lo. Aí aquele livre já está vinculado a um cidadão que é um membro dessa família. O membro dessa família já está vinculado a um funcionário do Império Romano. O funcionário do Império Romano está vinculado ao imperador, o imperador aos deuses, e aí vai. Então, o sistema patronal tinha lá no início o imperador, depois uma cadeia de funcionários do império, aí os notáveis, que eram essas famílias, e depois o povo. Então, o que a comunidade de Corinto está fazendo? Está transferindo para os apóstolos uma relação de patronato. Aí um é fiel a Paulo, tem Paulo por seu patrono, outro tem Pedro por seu patrono e outro tem Apolo por seu patrono. Aí ele disse, pois não, todos nós somos a de Cristo. Esse termo, eu sou de Apolo, é a frase típica da relação de patronato. Eu sou de fulano, quer dizer, a minha lealdade é a ele. E era uma forma do Império Romano se manter como império. Então, o que tem é um favorecendo o outro. Então, é uma relação de favoritismo, clientelismo, tá? Enquanto me é útil para alguma coisa. Vocês entenderam isso, apesar do barulhão? Entende? Então, era a relação de troca.
era uma relação de troca que era regida pela tal da fides. Fides é a fé ou a fidelidade, não é? Significa fé e fidelidade. É a confiança ou lealdade entre os homens. Jogo de interesse. A relação de patronato é baseada no jogo de interesse. Corta. Não é? E ele vai ter o maior esforço para mostrar que na comunidade cristã não tem esse jogo de interesses. Então, você também pode entender por que os coríntios, a comunidade de Corinto, rompeu com Paulo, que é o seu fundador. É porque Paulo não aceita a relação de patronato com eles. E quem queria ter uma relação de patronato, diz assim, mas eu sou de Apolo, Paulo não manda em mim, eu não tenho nada a ver com o que Paulo diz, eu deixo de dizer. E o outro dizia, mas eu sou de Kéfas, eu sou de Pedro, eu não tenho nada a ver com o que Paulo diz. Paulo não manda em mim, ele não é o meu patrono, eu elegi o meu patrono, foi fulano. Entende? E aí, isso aí dá confusão. Porque, primeiro, quem é fiel a Paulo, leva um puxão de orelha. Não vem comigo com esse tipo de coisa que não funciona. E os outros que não são fiel a Paulo, são fiel aos outros, aí diz, eu não quero nem saber dele. Aí pronto, todo mundo fica brigado com Paulo. Ô, confusão grande. Certo? Igual a confusão lá fora. Mas o Kéfas aí não é o nosso Pedro. É o nosso Pedro, sim. O nosso Pedro, é, sim. na época, já era ele. Ué, por que não pode ser ele? Eu não sei, por pressão. Pela distância, né? Vai se encontrar lá na Palestina, não sei o quê. Aí. Sim, mas você pode saber o seguinte, Kéfas, ou Pedro, ele é o responsável pela evangelização dos judeus. Em Corinto tem judeus. Tem judeus. E, obviamente, se esses judeus de Corinto, eles aderem a Cristo, mesmo que eles nunca tenham visto Pedro, Pedro é o seu patrono. Porque Pedro é o judeu, que é responsável pela evangelização dos judeus. É mais ou menos aquela história de Gamaliel e Lamel. Seria mais ou menos isso, né? Então o que Hilel, né? Então, mas só que em relação aos rabinos, não existe relação de patronato. A relação de patronato existe em Jerusalém entre saduceus, Herodes, não é? Herodianos e Herodes, saduceus e o Pôncio Pilatos, e aí vai, não é? Os rabinos mesmo não tinham. Então, vocês também têm que entender que nessas relações de patronato, Jesus se torna perigoso para os outros judeus, porque ele é entendido como um patrono que tem mais adeptos, porque o status social de um patrono dependia do tamanho do seu séquito. Então, se Jesus tem mais o povão do lado dele, ele está sendo um patrono mais influente do que os fariseus, do que os saduceus, do que herodianos, e ele se torna perigoso, porque não tem o patrono não precisa ter poder político, autoridade política. Não em Jerusalém, mas em Jerusalém eles têm pouca autoridade política, quem tem autoridade política é o Sinédrio. Então, em Jerusalém, a briga é por influência. Quem influencia mais as mentes? Certo? Então, essa relação também está presente lá quando vão prender Jesus, certo? Agora, também o fato de que, apesar da influência popular, Jesus não era ligado às elites. Esse é o problema. Então, não levava o povo para as elites. Ele não fazia, possivelmente, fariseus, eles faziam esse intercâmbio entre as elites judaicas, entre os partidos. Mais os saduceus. Porque os fariseus, eles queriam uma autoridade política que não fosse dada por Roma. Os saduceus aqui, com o Sinédrio, eles são clientes do patrono local, que é, na época, o Pôncio Pilatos.
certo? Então, mas quem lucra é o fariseu, o saduceu. Tanto que os fariseus, eles estão espalhados nas grandes metrópoles com suas sinagogas. Né? Então, pelo Atos dos Apóstolos nos diz que Paulo, quando chegava a uma grande cidade, ele ia à sinagoga. Então, a sinagoga é de quem? De fariseu. Por quê? Porque fariseu não é sacerdote. Fariseu é o leigo, é o estudioso, é o erudito. E tem uns que prestam, tem outros que não prestam, como todo mundo. Agora, os saduceus são totalmente submetidos a Roma. E ganham com isso. Eles se mantêm, a aristocracia sacerdotal, eles se mantém por causa de Roma. Então, a gente tem sempre uma impressão dos fariseus por causa das brigas que tem no Novo Testamento com os fariseus, né? Principalmente Jesus. Mas tem que ler um livro da editora Loyola, Sabe os Fariseus para Reparar uma Injustiça. É mostrar, os fariseus são os homens que são ligados ao estudo. A sinagoga é lugar de estudo. Na sinagoga não tem rito, não tem culto, não tem sangue, não tem nada disso, né? O que tem isso é lá no templo. E a questão deles não era o problema, era o debate, né? Era o debate. O fariseu, ele é de debater. Ele quer saber se Jesus é realmente o Messias, porque se for uma coisa... E nos evangelhos, todos... É porque a gente não presta atenção. Quando Jesus é preso, os fariseus não são mencionados. Os fariseus não tiveram nada a ver com a prisão de Jesus. E, inclusive, tem uma passagem, que eu não estou lembrada agora, que os fariseus dizem, cuidado. A respeito de Herodes, lá na Galiléia, os fariseus dizem, cuidado, que Herodes está querendo te prender. Aí é que Jesus diz para aquela raposa que eu faço, que eu vejo que era hoje, amanhã e depois. Né? Então, eles avisam até Jesus. Então, eles querem saber se Jesus se garante mesmo como o verdadeiro intérprete da Escritura. Aí eles são chatos mesmo, pegam no pé. E também eles são muito legalistas, a maioria deles. Não é? Mas é a classe de Shammai, né? A classe de Hilel, quem já fez curso comigo sabe que a classe de Hilel é um farisaísmo bem mais brando, não é? Bem mais acolhedor, que é a turma de Gamaliel. O Hilel é o avô de Gamaliel, e Gamaliel aparece no Atos dos Apóstolos como alguém bem aberto mesmo. Então, é um mestre, é um rabino fariseu, não é? Então, a gente tem que saber todos esses detalhes. Agora, não era tanto o que quer saber é o seguinte, quem influencia mais o povo, no caso de Jesus, um adendo aqui. Só um parênteses. Parece que essa questão dos fariseus, isso é, na verdade, esclarecimento de uma questão para inserir. De tantos cursos que a gente faz, a gente aprende que essa questão mais foi a questão dos evangelistas. Na redação do Evangelho isso. Após a destruição do Após a destruição do templo. Foi fundada a escola farisaica de Jâmia. Jâmia, muito bem, é isso mesmo. Aí é os fariseus passaram a ser cristãos. Né? Aí os fariseus lutam por um lugar só para o povo judeu. Ele nem se chama mais fariseu, eles se chamam os judeus, não é? Eles abrem mão do nome fariseu e se chamam os judeus e acolhem os que eram membros dos outros grupos e querem reformar o judaísmo. Isso após a destruição do templo. Sim, está correto. E parece que após também, agora eles não incomodavam o Império Romano, também tem isso, né? Eles tinham a luta pela não violência, não é? Assim como a comunidade de Jesus também não aderia ao Império Romano, mas também não entrava na guerra contra o Império Romano. Não é? Então, ele tinha uma luta através da não violência, que era uma coisa sábia para o fariseu. Não é? Então, outros estudiosos entraram nessa luta contra os romanos, que foram os que escreveram os documentos de Qumran e foram totalmente eliminados, certo? Então, os fariseus, eles queriam ver eles queriam ver a sobrevivência do povo, não é? Então, eles não entravam em atrito aberto. Então, vocês estão vendo que para o Império Romano, se tem um pregador, porque pregador de religiões e doutrinas tem demais. Todo mundo pode circular e pode fazer isso. Agora, o que ele quer saber é o seguinte, essa pessoa que influencia o povo para se submeter a Roma, ou influencia o povo para se contrapor a Roma. Essa que é a situação. Então, eles ficavam de olho, não é, em quem
consegue manipular as mentes da multidão, que é isso que interessa. Interessa para eles que aquela pessoa que influencia as multidões leve as multidões até ele, não é? Então, ele não tem problema se tem um popstar. Não tem problema, desde que o popstar, a celebridade, faça com que todos os seus adeptos sigam o que o Império Romano diz. Então, o problema de Roma não é que alguém está à frente de uma multidão, é o que esse alguém está dizendo para a multidão. E o problema de Jesus é que ele não era a favor de Roma, mas também não era a favor do ódio contra Roma. Que achava que era pelo amor que se poderia vencer Roma. E aí ninguém sabe direito o que é que ele não é? Quem é ele, quais são as intenções dele. Dizem que ele quer o lugar do imperador, ou seja, quer colocar o povo contra o imperador, e tem outros que dizem que ele não quer nada disso. Então, quem é ele? O que é ele? O que é que ele quer? Aí fica naquela dúvida. Como fica naquela dúvida, ele é perigoso. Ele é perigoso, porque eu não sei direito o que é que ele está tramando. Então, ele junta aquela multidão e abertamente ele não fala contra Roma. Mas o que será que ele está tramando? E é isso que os discípulos pensam. Ele tem um plano. É que ele é tão seguro que ele não quer nem dizer para nós, para não ser traído. Uhum. Queriam saber. A questão da moeda é para saber se ele é a favor ou contra o César, o imperador romano. E ele dá uma resposta que não diz nada. Continua na dúvida, não é? Tá bom. Então, vamos lá. Aqui nós temos a planta de uma construção muito importante, que é o chamado Fórum Romano de Corinto. Para vocês notarem como que Corinto era rica, era poderosa, era grandiosa e era realmente uma cidade típica romana, né? Então, o que é o fórum? O fórum é essa praça, esse local aqui, rodeado de edifícios. Então, vamos lá. Fórum Romano. Praça com edifícios governamentais, chamado de umbiculus urbis. O que é isso? O umbigo da cidade. Hoje nós dizemos o centro. Então, o que tem? Bema, que é o tribunal. Aqui o juiz se posiciona e julga os casos. Paulo diz que os irmãos estão levando outros irmãos a Bema. E que todos nós seremos julgados pela Bema de Cristo. É o tribunal. Então, aqui se julgava os conflitos, as coisas todas. Tem um altar para sacrificar, porque você não vai fazer nada sem sacrificar aos deuses, não é? E aí tem a Basílica Juliana, e aqui nós temos vários templos que os arqueólogos não sabem a que Deus era, são ruínas. Então, nós temos templo E, templo G, templo F, templo D. Não dá para saber a quem pertencem esses templos, não é? Certo? Que estavam ao redor. E aí o demais é loja, venda de tudo, administração da cidade e tudo. Então, vocês estão vendo o seguinte. Primeiro, para os romanos, religião é negócio. Religião faz parte dos negócios, faz parte da política. Olha, os antigos romanos nunca deixaram um monumento religioso. Os monumentos religiosos de Roma são recentes. São depois que eles dominaram o Império Grego. Aí, ó, o seguinte. Veja só. Os egípcios construíram as pirâmides. Os mesopotâmicos construíram os zigurates, não é? Aquelas montanhas artificiais que lá é tipo uma pirâmide, mas lá em cima tinha um templo pequenino. Não é? Um monte falso, um monte artificial, porque na Mesopotâmia não tinha montes. Tem os zigurates. E os romanos? Os romanos antigos não têm nada. Porque eles não estavam nem aí para divindade nenhuma. O povo romano tem aquela lenda do Rômulo, do Remo, que ali é uma conversa muito bonita, para limpar a sujeira do início dele. Na realidade, eles são rebeldes. Eles foram formados por pessoas de diversas etnias que cometiam crimes e formaram um bando. Não é isso que a história diz. Tem gente que diz que eles são extraterrestres. Não é? Os extraterrestres rebeldes. Então, o que acontece? Nós não temos registro de que os romanos tivessem alguma reverência a nenhuma divindade. Para eles não interessa. E tem.
Quando interessa. Porque, inclusive, a relação com a divindade faz parte da relação de patronato. Ou seja, eu preciso de uma honraria. A plebe é que tem deuses, e eu aproveito os deuses da plebe para que a mantenha submissa. Então, é negócio. Já te dou a palavra. Então, isso aí é negócio. Então, eu mostrei lá no curso sobre a carta aos Romanos, que está aí até DVD, isso que os romanos, eles, quando, por exemplo, Nero quer um título, uma honraria alta, ele pede ao Senado, porque é questão política, quem resolve é o Senado. Não é? Então, pede ao Senado que declare Cláudio, que é o pai dele, pai adotivo, Deus. Por quê? Porque Nero acredita que exista divindades? Não. Porque Nero acha que Cláudio é uma divindade? Não. Porque Nero quer um título, ser filho de Deus. Esse é o título de Nero. É uma honraria, é uma honra. Ele quer honra. Então, religião faz parte de negócios. Então, tem o povo de Israel, que segue esse Deus estranho, que faz esse ritual estranho, que não trabalha no sábado. Isso os mantém obedientes a Roma? Ok, então pode. Quais são os deuses romanos? Os deuses gregos. Quais são os antigos templos romanos? Os templos gregos. Tá? Então, quem é a principal divindade que todos no império devem adorar? Roma. Então, é questão política, questão de negócios, questão de manter o outro submisso, de manter a plebe submissa e tudo mais. Diga, você queria falar? Não, a questão dos deuses que não tinha Minerva, Vênus. Sim, gregos. Só dá um nome romano para elas, mas é a mesma divindade, não é? E a gente tem que tomar cuidado, porque nos concílios que declararam a divindade de Jesus, não é? Será que para os cristãos, a fé que os cristãos têm em Jesus depende de Roma? Não. Não depende, tanto que a fé em Jesus continuou quando o Império Romano quebrou. Mas, quando o Império Romano estava em crise, se perguntou qual é o fator de unidade. É aquela religião estranha. Então, aquela religião do Nazareno será a religião do Império. Agora, só que essa religião tem vários aspectos. Então, o que é que faz o imperador? Convoca um concílio e diz, vocês se entendam bem aqui, vai sair uma coisa só. Vai sair uma coisa só. E do jeito que o Senado declarava que Cláudio ou qualquer um era Deus, o Senado declarou que Jesus era Deus e o imperador sancionou o decreto. Por quê? Por negócios, faz bem para Roma. Política. Mantém. Essa é a religião. Não pode ter uma religião oficial de Roma que não tenha o cara fundador, não seja Deus. Então, declara que é Deus. Então, isso aí, disso depende da nossa fé? Não, mas você tem que saber que essa declaração de Roma de que Jesus é Deus é uma coisa política. Certo? Então, faz parte de uma relação patronato. E antes, não. Por que antes não? Porque antes não era conveniente para os negócios. Certo? Temos que saber disso. Então, como era a questão da religião? Era deuses, abaixo dos deuses Roma. Roma tem que... Imperador, abaixo de Roma, culto ao imperador. Então, aqui é a hierarquia dos cultos. E o Gênios Augusti. O que é o Gênios Augusti? É o espírito da vida da minha família, os meus ancestrais. Então, quem que eu cultuava? Nessa ordem. Não é? Em casa, eu tenho o culto aos antepassados, ou que eu não preciso nem saber o nome deles, o meu clã, de Calpurnia, de Átia, seja lá de quem. Tem o Gênios Augustis
E quem for meu cliente, o povão, faz o sacrifício para os gênios augustos de Calpurnia,